Bom dia a todos os ouvintes. Eu me chamo Luísa Helena Virgílio Bastos, estou acompanhada do meu colega hoje, Gilberto Carvalho, dando seguimento ao LicitaCast, se eu não me engano, o 6º episódio de uma série que tem sido promovida pela Comissão de Licitações e Contratos da OAB, com o apoio da CAASC. Não tinha como não agradecer inicialmente, claro, à presidente da OAB, a doutora Cláudia Prudêncio, também o presidente, o coordenador geral das comissões, o doutor Pedro Cascais, e o doutor Juliano Mandelli, presidente da CAASC, que acaba nos cedendo o espaço para que a gente consiga gravar o nosso podcast. Agradeço também a Juliana Lima, que tem nos acompanhado e nos assessorado aqui em todas as gravações com a parte técnica. Bom, eu já disse meu nome anteriormente, falar brevemente do meu currículo. Eu sou advogada pública atualmente, trabalhei durante um período na Marinha, fui assessora jurídica, fui oficial da Marinha, assessorando a parte de licitações e contratos, e atualmente eu estou trabalhando num conselho de fiscalização profissional, sendo parecerista também da área de licitações e contratos. Vou passar a palavra para o meu colega, o doutor Gilberto, para que ele também fale um pouquinho do currículo dele e a gente inicie a nossa gravação. Obrigado, Luísa. Bom dia a todos. Me chamo Gilberto Carvalho, sou advogado, trabalho na área privada com fornecedores, atuo já há alguns anos com licitações, sou membro da Comissão de Licitações e Contratos e agradeço o espaço aqui da CAASC. Muito obrigado por ceder para nós, para que nós possamos bater um papo aqui, dialogar um pouquinho sobre os critérios de julgamento da nova lei de licitações e contratos. É isso, como o doutor Gilberto já adiantou, nosso bate-papo vai ser especificamente sobre critério de julgamento, mas antes, que é o coração das modalidades licitatórias principalmente, mas antes de falarmos sobre os critérios de julgamento, a gente não tem como falar da prorrogação da Lei 8666, até porque foi tema dos últimos podcasts, nossos colegas, né? A gente escutou. E aí, vai ser prorrogado e não vai ser prorrogado? Então, e acho que, na unanimidade, todo mundo na fé de que não seria prorrogado. E como o Brasil não é um país para iniciantes, a lei foi prorrogada aos 45 de segundo tempo. Queria que o doutor Gilberto comentasse um pouquinho sobre isso também. Então, nós tínhamos, né, e vínhamos nos preparando para que viesse a 14133 assumisse a ponta e fosse aquela que ficasse a única em vigência. Porém, nós percebemos bem no final do prazo uma certa tensão, talvez por causa da adaptação daqueles dos órgãos e daqueles que têm uma infraestrutura menor, talvez por causa da pressão e dessa adaptação, talvez a falta ainda de algum regulamento ou outro, né, para esses entes. Isso fez com que, né, no final do jogo ali houvesse essa prorrogação. A meu ver, eu preferiria que, né, já viesse, ela já dominasse a legislação de licitações até então, para forçar, para que todos, né, se mantivessem, nós tivéssemos apenas um ordenamento, né, mantivéssemos aí aquilo que foi feito da fase inicial, né, como houve ali uma determinação no finalzinho desse período, mas houve a prorrogação e agora temos que conviver com ela aí até o prazo legal. É isso, e a gente até estava conversando um pouco antes de iniciar a gravação, como é importante iniciativas como essa. A Comissão de Licitações e Contratos aqui da OAB de Santa Catarina, ela é bem múltipla. Nós temos como membros os advogados que atuam na área privada auxiliando os licitantes,
Nós temos a parte dos advogados que atuam de alguma maneira nos órgãos públicos, temos o pessoal que atua, advogados que estão lotados hoje em setor de compras mesmo, né, principalmente do estado de Santa Catarina. Então, temos quase todos os atores que atuam de alguma maneira com licitações e contratos dentro da mesma comissão. E isso é muito importante para o debate, porque a gente sabe, assim como em outras áreas do direito, que a lei é uma só. Só que quem está vendo a lei naquele determinado momento tem uma ótica distinta. E eu não digo nem só essa dicotomia entre o público e o privado, mas às vezes dentro de um mesmo órgão público, o gestor entende A, o setor de compras entende B, o parecerista, que é aquele que tem um bonequinho de voodoo pendurado na porta, entende C, o controle interno entende D, às vezes do mesmo assunto e referente à mesma lei. E isso às vezes causa um pouco de insegurança jurídica. Então, se a gente conseguir consolidar o entendimento com diferentes públicos, conseguiríamos, em tese, ter um pouco mais de segurança para trabalharmos e assim ser bom para todo mundo. Um pouquinho mais específico sobre a prorrogação da 8666, e aí, de novo, enaltecendo a iniciativa do podcast, é a importância de continuarmos nos capacitando. Eu tenho colegas advogados que atuam bastante com a área de capacitação, principalmente no setor público, e eles tiveram um auge, janeiro, fevereiro e março mesmo de 2023, eles não tinham mais agenda porque eles tinham capacitação todos os dias. Em abril isso sumiu, voltou aos patamares de 2022, quiçá até menores. Então, os órgãos públicos precisam se capacitar para ter essa segurança, para não ter que pressionar o executivo de novo a prorrogar a lei, né, muito menos o poder legislativo, para que a gente coloque a 14.133 para tocar e que a gente esqueça do 8666. Foi bom enquanto durou, ou nem tanto, né? Mas que a gente consiga realmente tocar o barco. Então, a importância e o podcast, a maneira como isso é feito, é muito simples, né? A gente pode estar dirigindo o carro e estar ouvindo podcast, estar lavando louça e estar ouvindo podcast. Então, a gente consegue se capacitar nos momentos do dia a dia, apesar de eu defender a necessidade de uma capacitação formal durante, né, o horário ali do dia, para que se dedique apenas para isso, mas ainda assim sempre é um pouco de conhecimento que a gente acaba absorvendo. Perfeito. E, Luísa, como você comentou antes, muito importante a pluralidade dos componentes da Comissão de Licitações e Contratos, porque esse trabalho de retirar o advogado, ele apenas como um operador da lei, ele sai desse papel, ele vira um propagador de conhecimento. Então, atuando em diversas áreas, né? Isso é muito importante, uma iniciativa da Comissão de Licitações e Contratos, né, através da nossa presidente, a Camila. Então, isso faz com que o setor público ganhe muito, né? Nós temos aí congressos, temos eventos que os municípios, né, e diversos agentes têm a oportunidade de nos ouvir os diversos membros da comissão que têm diversos conhecimentos e que estão também, né, numa luta incansável de absorver os conceitos da lei e poder difundir isso para todos. Então, é bem importante. Bem importante. E agradecer a doutora Camila Steiner, que conseguiu esse espaço junto à CAASC. Acho que nos agradecimentos iniciais acabou passando em branco, mas é quem nos coordena aí no nosso dia a dia, na nossa querida comissão. Bom, acho que podemos entrar no nosso assunto específico, já que fizemos essa introdução, para que a gente consiga falar um pouco mais sobre critério de julgamentos. A gente escolheu esse tema exatamente para tentar, como o tema geral do podcast é a nova lei na prática, nós entendemos pertinente trazer um assunto em que realmente houve significativas mudanças quando comparado à lei 8666. Então, vamos falar um pouquinho sobre os critérios de julgamento. Falando um pouquinho mais sobre isso, que a gente teve de grandes alterações em relação a 8666. Continuaram existindo o menor preço,
A técnica e preço. Em relação ao maior lance, agora é só realmente no caso do leilão, deixa de ser aplicável à concorrência, e foram criados novos critérios. Criados, quero dizer, expressamente previstos na lei, porque na prática, e até de jurisprudência principalmente do Tribunal de Contas da União, né, a gente tem essa ideia que a lei fez um compilado de várias legislações, inclusive de julgados do TCU. Temos os critérios de maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico e maior conteúdo, maior retorno econômico. Algo que alterou, que é singelo, mas que também já não vinha sido usado há muito tempo, acho que só como pegadinha em prova da OAB e em concurso público, é a terminologia. Tipos de licitação, que é o que existia na 8666, mas que já não era utilizado na prática há muito tempo. Os editais já, quando eram lançados, já colocavam critério de julgamento, menor preço. Então, foi algo que foi alterado também. Acho que entrando especificamente nos critérios, eu vou falar um pouquinho, a gente condensou os que são parecidos, para tentar falar um pouco sobre as semelhanças e as diferenças. Eu vou falar um pouquinho, primeiramente, sobre os critérios de menor preço e maior desconto. Primeiro, falando sobre os critérios, sobre as disposições que são comuns entre os dois. Esses critérios, eles serão obrigatórios no pregão e quando da utilização do sistema de registro de preços. Eles podem ser utilizados na concorrência, mas não são obrigatórios, há outros critérios a serem utilizados. E a utilização isolada do modo de disputa fechado, claro, vai ser vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto, porque, claro, isso vai permitir uma maior vantajosidade na contratação. Em relação ao critério de julgamento por menor preço, tem como objetivo selecionar a proposta que contém o menor preço. Só que, além disso, a lei agora trouxe também expressamente, previu a ideia do menor dispêndio, para respeitar os princípios que estão lá na Constituição Federal, principalmente o princípio da eficiência, mas também o princípio da economicidade, para de uma vez por todas, né, de uma vez, vamos tentar finalmente acabar com a ideia de que a administração pública compra mal e compra caro. Então, veio essa ideia expressa de menor dispêndio. Em relação ao critério de maior desconto, não deixa de ser, na prática, uma maneira de alcançar o menor preço. Não estava previsto na 8666, mas, como eu disse inicialmente, já vinha sido utilizado como praxe em vários certames públicos. Algo que não foi previsto na lei, mas que, pelo menos a mim, me chama a atenção, foi o critério de maior oferta. Isso não está previsto na 1433, mas a gente sabe que é utilizado como praxe em alguns certames e, inclusive, reconhecido pela jurisprudência do TCU. Não é o maior lance, que é só em relação ao leilão, é a maior oferta, quando a administração pública consegue oferir algum tipo de renda, uma concessão de espaço público, a gestão de folha de pagamento, que é comum também, o critério ser maior oferta. Então, fica o questionamento, né, de por que o legislador não previu expressamente, mas, de qualquer maneira, os órgãos públicos que assim optarem por utilizar esse critério poderão utilizar-se das jurisprudências das Cortes de Contas para embasar a escolha do critério de julgamento. Em relação a uns exemplos de maior desconto, o que é bastante comum são aqueles órgãos dos municípios que licitam medicamentos. É comum se divulgar a lista de preço de medicamentos, que, se eu não me engano, é divulgado pela Anvisa, e aquele licitante que dá um maior desconto em relação ao valor que consta na lista, né? Então, uma tabela de referência, consegue levar, né? Se sagrar vencedora daquele determinado certame. Outro exemplo bastante presente no dia a dia das licitações e até visto pelo TCU como o ideal para esse tipo de certame é o certame de emissão de passagens aéreas e rodoviárias. O Tribunal de Contas tem entendido cada vez mais que o critério mais adequado, no geral, seja o critério de maior
desconto em relação à emissão das passagens aéreas. Penso que... um pouquinho mais sobre o dispêndio, né? A consideração do dispêndio nos certames licitatórios. A lei expressamente previu agora que devem ser considerados diversos custos, como os custos indiretos e os custos com o ciclo de vida de determinado objeto. Isso com a intenção de que, por mais que em tese ele seja um pouco mais caro, mas a longo prazo, a administração pública tem que observar que, no final das contas, vai gastar menos, né? Então, os exemplos clássicos, o exemplo da impressora. Vou comprar uma impressora, vou alugar, fazer o outsourcing de impressoras a cartucho. Óbvio que o material em si é muito mais barato, mas em longo prazo, comprar cartucho a cada 15 dias vai ser muito mais dispendioso do que se a administração pública, de alguma maneira, alugar, comprar, adquirir as impressoras a toner, que o material em si é muito mais caro, mas o toner dura muito mais. Enfim, a administração pública, no final das contas, consegue utilizar melhor o dinheiro, mesmo que no primeiro momento seja um pouco mais caro. Acho que esses eram os exemplos. A nível federal, a gente sabe que a gente tem as instruções normativas das sedes, que eles divulgaram, regulamentando vários dispositivos da lei. Sabemos que cada órgão público, cada ente da federação tem a capacidade e a competência para legislar em relação a determinado assunto, mas não tem como negar que as INs do Ministério do Planejamento acabam sendo adotados como norte por vários órgãos públicos. E, especificamente, em relação ao critério de julgamento menor preço e maior desconto, a IN 73 de 2022, onde o Ministério do Planejamento, né, a SEDES, acaba detalhando o procedimento de licitações quando adotados esses critérios. E é interessante que vai trazer várias novidades que não são objeto aqui do podcast, mas fala do detalhamento do orçamento sigiloso, as obrigações do licitante, o detalhamento da apresentação das propostas, a possibilidade agora de exclusão de lances pelo próprio licitante. Isso tudo vai estar previsto nessa IN, que fala do procedimento quando adotados esses critérios. Penso que seja isso. Essas eram as minhas considerações que eu julgo mais essenciais. É um tema bem burocrático, digamos assim, bem técnico dentro do que a gente se propôs a falar, mas realmente eu entendo que é o coração, né? É um dos principais objetos a serem estudados e delimitados em relação à alteração das duas legislações. Vou passar a palavra, falei bastante, mas vou passar a palavra para o meu colega para que ele continue falando sobre os demais critérios. Isso. Luísa, dando sequência, eu tenho aqui, vou comentar sobre a melhor técnica ou conteúdo artístico. Como você bem mencionou antes, né? Nós estamos tratando aqui uma parte bem técnica, né? É uma parte ali para compreender no processo licitatório como que funciona o julgamento, né? Então, a melhor técnica ou conteúdo artístico, ele é utilizado para o concurso e concorrência. Esse tipo de critério leva em conta exclusivamente propostas técnicas ou artísticas, né? Nós sabemos que o edital ele vai definir, ele obrigatoriamente tem que trazer a definição do prêmio ou remuneração que esse tipo de julgamento vai determinar. Pode ser utilizado também para contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, né? Na melhor técnica ou conteúdo artístico, não é levado em consideração o preço oferecido pelos licitantes, né? Será considerado para esse tipo de critério aqui a proposta técnica e artística apresentada. Depois, a melhor técnica, ainda dando sequência aqui, né? Ela deve atribuir notas e quesitos de natureza qualitativa, né? Haverá aí para esse tipo de critério uma banca designada
apurar isso, né? Tudo isso de acordo com as orientações e limites definidos no edital. Aqui a gente destaca bem a importância de um edital bem elaborado, de todas essas referências e exigências estarem bem definidas, né? Isso evita o critério de julgamento, ele serve e força aquele que está fazendo a licitação a definir muito bem o edital, justamente para ter sucesso na licitação, para que a gente não encontre depois à frente recurso, né? Uma licitação fracassada também. Isso seria ruim. Nós sabemos que naturalmente o processo de licitação ele demora desde o início até o fim meses. Então, quando você tem uma licitação fracassada, ou você não consegue, ou tem um período de recursos que se estende, então isso é muito ruim para a administração pública. Outro critério que eu vou falar aqui um pouquinho é técnica e preço. O critério de julgamento técnica e preço pode ser utilizado nas modalidades de concorrência ou na fase competitiva, do diálogo competitivo. Então, esse critério poderá ser adotado, por exemplo, para a contratação de serviços técnicos especializados, né, que envolvem pareceres técnicos e perícias, bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação, assim, entre outros. Nós tocamos aqui no diálogo competitivo, né, uma novidade da lei. Inicialmente se criou uma expectativa muito grande nessa modalidade, depois se tirou um pé um pouquinho, vamos dizer assim, né? Eu inicialmente, quando escutei e vi a opinião, porque essa é uma ideia trazida um conceito europeu, vamos dizer assim, utilizado lá, se isso daria certo ou não aqui para nós, né, no Brasil. Eu escutei um webinar do Sistema de Justiça, onde eles estavam abordando os investimentos na área de tecnologia, justamente nessa área de tecnologia da informação, como seria, como haveria os investimentos, né, na ampliação. A pandemia ela forçou a todos nós temos diminuir o encontro presencial e aumentar não só as audiências, como os encontros virtuais. Então isso forçou diversos órgãos, diversas entidades a terem um sistema não só de audiências, como de encontros eletrônicos. As reuniões presenciais deixaram de ser prioridade. Então há um investimento muito grande ainda em curso, mesmo, né, nós 3 anos passados aí da pior fase da pandemia. Então, nesse webinar foi colocado a possibilidade do diálogo competitivo ser uma ferramenta para que os fornecedores apresentem os projetos, tragam como uma iniciativa de apresentar diversas soluções, né? Naquele webinar se falava muito de algumas técnicas ou alguns equipamentos técnicos que eles queriam e que ainda não tinham um fornecedor específico. Era necessário um projeto, então por isso, né, sentar diversos fornecedores para atender essa iniciativa. Então nós percebemos que agora na própria demanda existe aí uma possibilidade do diálogo competitivo entrar realmente forte, né, para atender o que né, para nós, no caso, somos fornecedores, que nós temos aqui para oferecer. Então, isso. Deixa eu observar aqui um pouco mais o que eu separei de técnica e preço. É isso. Mais alguns pontos aqui eu queria falar também. Serviços técnicos especializados, né, predominantemente intelectual, também entrariam nesse tipo de critério. São aqueles que trazem referência, a lei traz como referência o artigo 6º. Então ali ele vai determinar alguns
tipos, né, serviços técnicos especializados, com planejamento, projeto básico, projeto executivo. Então eles estariam dentro desse critério. Pareceres, perícias, nós comentamos antes, assessorias e consultorias técnicas, né, auditorias financeiras e tributárias, fiscalização, supervisão, né, de obras e serviços, patrocínio, defesa de causas judiciais, treinamento, aperfeiçoamento pessoal, restaurações de obras. Então, nesse sentido, também estaríamos optando aí pelo menor técnica e preço. Então, eram esses comentários. Vou passar aqui para a doutora Luísa também. Ela vai continuar com outros critérios. Por favor, doutora. Então tá certo. Só fazendo uns comentários sobre a tua fala, doutor Gilberto. Eu queria ter feito essa pesquisa, mas me faltou tempo, porque se a gente for tentar pesquisar a quantidade de certames, de licitações em que se adota o critério de menor preço, eu não sei, se eu chutasse por cima eu ia falar 85%, 90%. Bastante. Porque a gente entra de novo no mesmo ciclo. A administração pública às vezes se sente insegura de lançar um critério, né, um certame num critério de julgamento em que não está acostumada e aí fica com medo. Assim como a gente tem uma pluralidade de pessoas que compõem, de membros que compõem a comissão de diversas naturezas, enfim, de diversos órgãos do privado, dentro do mesmo órgão de diversos cargos distintos, mas a gente também tem que ter em mente o tamanho de cada órgão, né? A capacidade laborativa, de alguma maneira, de todos os órgãos. É evidente que um órgão da União, que só faz estradas, e talvez eles tenham uma capacidade técnica muito maior do que uma fundação de um pequeno município na hora de lançar uma licitação. Então, eles sentem um pouco mais de medo. Eles de repente, eles conseguiriam contratar melhor se adotasse, por exemplo, técnica e preço, mas acabam ficando um pouco inseguros e acabam caindo no menor preço. Caindo no menor preço, talvez não contrate aquele objeto que, no fim das contas, atenderia o interesse público. Então, de alguma maneira, fica a nossa provocação, de novo, de bater na tecla, de capacitar para que as pessoas se sintam mais seguras, para que saiam da mesmice, para que saiam do feijão com arroz, de fazer o pregão por menor preço. Às vezes a gente pode optar por certames diferentes, né, tendo apoio da gestão, para que se faça de uma maneira diferente, para que realmente se contrate melhor. E eu penso que o diálogo competitivo pode estar inserido nesse mesmo local. De que a gente tem que ter ideia das diferenças dos órgãos públicos, dos tamanhos. Talvez um grande órgão público capaz tecnicamente se sinta até, digamos assim, em cima do salto alto. E no que eu não preciso da iniciativa privada? Eu já faço isso há 30 anos, não preciso deles. E talvez, não sei, eu quero ser esperançosa de que talvez seja uma modalidade utilizada por quem a gente menos espera. Talvez os órgãos menores que realmente não tem como desenvolver aquele objeto sozinho, que se consiga valer de alguma maneira da iniciativa privada para que juntos consigam construir esse objeto e depois efetivamente licitá-lo. Então, acho que não, porque a gente mal conseguiu aplicar a nova lei, a gente mal conseguiu fazer o feijão com arroz do pregão por menor preço pela 1433. Acho que não vai ter diálogo competitivo ano que vem, diversos, mas imagino que assim que as coisas forem se assentando, as pessoas forem se sentindo seguras, acho que é uma iniciativa muito válida e que ela tende a ser usada. De novo, não vai acontecer logo, mas eu quero ter essa esperança. Eu quero ouvir esse podcast daqui, vamos lá, 10 anos, estou sendo bem boazinha, e pensar, poxa, que bom, olha só, vou abrir aqui o Comprasnet, tem vários certames, né, utilizando como modalidade licitatória o diálogo competitivo. Tomara, vamos ver, tomara. Eu compartilho, doutora Luísa, e como você comentou, eu sou idealista e penso a nossa contribuição agora nesse ponto em que a lei, né, ela está vindo para forçar a administração pública, né, como a doutora falou, importante, se
capacitar. Nós aqui em Santa Catarina, nós temos um estado com diferencial e eu sou bem otimista, né? Eu penso, o nosso trabalho aqui ele não é em vão, como, né, a doutora falou. Quero também escutar daqui a um tempo e sentir que no menor município, no menor ente, ele esteja licitando com eficiência, com eficácia, ele esteja num padrão de excelência. Então, qualquer pessoa que vier visitar o estado, seja um turista, seja negócios, esse visitante perceba uma qualidade em todos os, seja em materiais, seja no órgão, seja na prestação de serviços. Então, nós, de certa forma, plantamos aqui uma semente, difundimos o conhecimento, junto com a importância da capacitação do órgão, absorver conhecimento, distribuir. Então, seria como uma política de Estado, não de governo. Então, capacitar servidores a ponto que isso fosse permanente. Que nós tenhamos aqui um Estado com uma qualidade em produtos e serviços, né, de forma excelente, ótimo. Tomara. A gente vamos colocar lá no Google Agenda 2033, pra gente, né, nos ouvirmos novamente, ver se tudo isso aconteceu. Tomara. Mas, só fazendo também um acréscimo para quem atua a nível federal ou para quem gosta de utilizar os regulamentos emitidos pela União. Em relação aos critérios de julgamento que o doutor comentou, temos a IN 12 de 2023, em relação à melhor técnica ou conteúdo artístico, e a IN 2 de 2023, duas INs bem recentes, né? Essa última em relação à técnica e preço. Eu não tive a oportunidade de ler detalhadamente ainda, mas também traz, né, pelo que eu pude passar os olhos, de modo bem similar ao menor preço ou maior desconto, vai trazer realmente o procedimento, né? Quase como se substituísse os decretos que falam sobre o pregão eletrônico. Dando continuidade ao penúltimo critério, lá do artigo 33 da nova lei, 33, né? Deixa eu ver se não falei errado. Do 33 da nova lei, falando do maior lance. Na 8666 era prevista a possibilidade de utilizar o maior lance tanto na concorrência quanto no leilão, mas na prática era já era muito mais utilizado apenas no leilão. A gente sabe que se sagra vencedor dessa modalidade licitatória aquele que oferta o maior valor, em que o leilão vai ser utilizado para alienação de bem. Também teve uma alteração aqui em relação ao 8666, vai ser utilizado para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos. Então, a quem oferecer o maior lance. É a definição prevista ali no artigo 6º da 1433. Aqui não tem maiores detalhes, também deve estar naquela porcentagem pequena de critérios de julgamento que são usados, mas talvez aqui um pouco mais, porque o leilão realmente, de vez em quando, os órgãos públicos fazem, né? Quando não tentam se desfazer principalmente da parte de imóveis para outros órgãos, né? Que vão distribuindo, assim, aquela mesa que está caindo aos pedaços. Mas quando tentam, né? Quando a administração pública quer vender de alguma maneira, o leilão também já é algo habitual e continua com o maior lance, né? Quem dá mais, leva. Trazendo de novo para a parte de instruções normativas, aqui nós não tivemos instrução normativa, pelo menos eu não consegui encontrar. O que consta lá no site do Ministério do Planejamento apenas é uma consulta pública, que ficou aberta apenas em junho de 2021, também bem parecida, né? Eles já divulgam a minuta e deixam aberto um período para que as pessoas consigam opinar sobre aquela determinada normativa, e até onde eu vi não foi publicada. Não sei se vai ser logo, se vai demorar um pouco, tem vários outros regulamentos importantes a serem feitos, mas para quem tiver interesse, consta lá a minuta no site da Secretaria de Gestão. Acho que passo agora a palavra para o doutor para falar sobre o último critério de julgamento que a gente se dispôs a falar aqui um pouquinho hoje sobre. Isso. Obrigado, Luísa, doutora Luísa. Eu vou encerrar aqui a nossa fala, vou abordar
o maior retorno econômico. Esse é um critério bem interessante, é uma assim, novidade, entre aspas, né, na nova lei de licitações. O maior retorno econômico abrange os contratos de eficiência, né, nos quais se contrata o serviço que vai gerar a maior economia para a administração. Essa foi a intenção desse critério. Os contratos de eficiência, só para explicar, introduzir um pouquinho aqui, é uma modalidade contratual que traz muitas vantagens para a administração pública, mas ele ainda é pouco utilizado aqui no Brasil, né? O contrato de eficiência ou o contrato de performance, né? O diferencial desse contrato ele está no fato da remuneração do contratado se dá pelo percentual de economia gerada para o ente público. Então, o ente público, a principal vantagem é a maior parte do risco, nós poderíamos citar isso como uma vantagem, fica por conta do contratado. Então, lá seria um trabalho a menos para quem está listando, né, na matriz de riscos, você teria grande parte para aquele que vai vencer a licitação. Serão empregados aí os meios necessários para atingir as metas de eficiência e assim remunerar o contratado pelo serviço prestado, né, podendo para isso realizar obras ou o fornecimento de bens que julgar pertinentes. Então, segundo esse critério, o maior retorno econômico ou pagamento, né, se dá pelo percentual economizado. Ou seja, a remuneração é variável de acordo com a eficiência da contratação. Como mensurar esse tipo de contrato? Essa seria uma pergunta que nós nos faríamos, né? Onde está a vantagem do contrato de eficiência? Então, esses contratos, assim, para aumentar, por exemplo, para aumentar a eficiência energética de alguns estabelecimentos públicos. Esse seria um exemplo mais notável, por exemplo, de contratação ou uma subcontratação de concessionárias de energia ou prestadores de serviço nesse sentido. Contratos com empresas, por exemplo, que processam resíduos sólidos. Esse tipo de critério seria uma importante solução, principalmente para aqueles contratos que se tem uma baixa capacidade de operadores, por exemplo, de saneamento básico, de água e esgoto, né? O contrato de eficiência, eu acredito que ele pode ser melhor explorado, né? Nós temos diversos segmentos. Na área social, por exemplo, seria bem interessante de atendimento social, nós teríamos aí, por exemplo, assistência familiar, né? Recuperação de usuários, capacitação profissional. Então, por exemplo, se você contratasse uma empresa para recrutamento, seleção, seria uma ideia, né? Quando eu li esse critério eu pensei, você teria o custo, né? A licitação poderia ser dividida e o critério de eficiência na contratação. Então haveria essa possibilidade. O contrato de eficiência, só lembrando assim, ele não é uma novidade, ele já vinha dentro do ordenamento jurídico, no regime diferenciado de contratações, já era posto lá, mas na nova lei de licitações ele vem como uma novidade. Então, esse tipo de critério, assim, né, como nós conversamos antes, assim, tenho bastante expectativa positiva que ele possa ser bastante utilizado, né, que ele possa ser colocado juntamente, assim, a fase interna e todos os servidores que vão estar envolvidos, bem capacitados, bem preparados e seguros, como a gente comentou antes, que possam utilizar esse critério mais, né, que possam também olhando o lado do fornecedor e do prestador de serviço, que ele também tenha a oportunidade, porque existem no mercado os fornecedores com uma boa capacitação, com serviços, né, de excelência,
e que a administração possa fazer o vínculo com eles através da licitação e que possa privilegiar também aqueles que têm um serviço de qualidade. Sim. Como eu falei, o nosso objetivo, nós como comissão pensamos em um estado de excelência, um estado com prestação de serviços de uma forma adequada, eficiente, e ter também como parceiros os fornecedores, né, os licitantes ao lado, né, aqueles bons prestadores de serviço que cumprem o contrato, que cumprem as exigências do edital e trazem aí bons serviços para a administração pública. Bom, com relação a esse critério, era isso. De repente a gente começa a pensar aqui em encerrar, doutora. Quer abordar mais alguma questão? Gostaria de comentar? Penso que seja isso. Acho que essa tua colocação, né, explicasse bem a parte técnica desse critério, que é uma novidade da Lei 14.183, mas também a gente vai entrar nesse mesmo assunto da necessidade. É uma novidade, que bom, reconhecemos que o legislador realmente se esmerou em trazer lá do RDC a parte do contrato de eficiência para a nova lei de licitações e contratos, e realmente termos segurança para conseguirmos fazer o básico para evoluirmos para o que tem de diferencial na nova lei. Acho que a tua abordagem foi super pertinente em relação a esse último critério de julgamento. Podemos encerrar. Acho que esses foram os critérios, né? O tema que a gente se propôs a trazer hoje, que foram os critérios de julgamento, essa diferenciação que teve em relação à Lei 8.666 para 14.133, e fazer os agradecimentos finais. Como eu fiz os iniciais, passo a palavra para o doutor para fazer os finais, também para fazer um convite super especial para os nossos ouvintes. Perfeito. A todos os ouvintes nós agradecemos, né, a oportunidade de trazer aqui um tema para debate, que todos possam ouvir e também propagar esse conhecimento, absorver, propagar, colocar em prática. Somos gratos à CAASC que nos cede aqui o espaço. Agradecemos a todos os integrantes da Comissão de Licitações e Contratos, OAB Santa Catarina. Todos não medem esforços, né, para realizar esse podcast e também difundir em palestras, nas redes sociais, né? Todos podem encontrar a Comissão de Licitações e Contratos difundindo conhecimento através de advogados e advogadas. Destacamos também, né, destacamos um evento que a comissão vai participar e é muito importante, aos municípios, aos agentes que querem buscar capacitação. Vai ocorrer no dia 26, 27 e 28 de junho, no Centro-Sul, o Summit Cidades 2023. Convidamos a todos a participarem, se inscrevam nos links do evento, procurem nas redes sociais, vai estar disponível lá. Busquem a inscrição e compareçam no evento para assistir e desfrutar do conteúdo que a comissão e que o próprio Summit Cidades vai colocar à disposição de todos. Muito obrigado, agradeço, desejo um bom dia, uma boa semana para todos. É isso, desejo mesmo. E se inscrevam no Summit. Não é só a parte de licitação, tem várias outras palestras interessantes que serão abordadas também. E não percam essa oportunidade de valorizar um grande evento aqui realizado na nossa ilha. É isso, bom dia e até uma próxima.